mestre vira para seu discípulo e lhe diz o seguinte: quando você iniciar a sua jornada espiritual, chegará um momento onde você encontrará uma porta. Neste momento, haverá algo escrito ali. Volte até mim e me diga o que estava escrito. O discípulo vai, segue seu caminho, em determinado momento ele volta para o mestre, que ele encontrou a porta, e então o mestre lhe pergunta: o que estava escrito? E o discípulo lhe diz: não é possível. E aí o mestre faz uma outra pergunta: essa frase estava escrito na porta ou no muro? E o discípulo responde: na porta. Então o mestre vira para ele e fala: volte até lá, gire a maçaneta e abra a porta. O discípulo vai, faz como o mestre instruiu, e ao fazer isso, a porta se abre. Como a frase não é possível estava escrito na porta e não no muro, a frase se desloca junto com a porta, de maneira que, quando a porta está completamente aberta, o discípulo já não consegue mais enxergar a frase e cabe a ele apenas seguir adiante. Essa história é muito legal, né? Ela tem várias camadas e ela tende a ser um pouco mais metafórica do que algumas histórias que a gente conta aqui, né? Nos nossos programas de análise de histórias. Mas uma das camadas que a gente precisa abordar dentro dessa história, e ela está logo no início, que é a questão do mestre. O mestre, ele está orientando um discípulo e ele vai dizer o que existe na jornada do discípulo, ou seja, o mestre já passou por aquilo. Então ele vai dar a orientação do que é possível e do que não é possível. Então quando o discípulo encontra essa porta, ou seja, ele já está na jornada, ele já colocou informações para dentro, ele já começou a praticar determinadas coisas, a porta apareceu. Uma comparação que a gente pode utilizar nessa jornada é: você está andando numa determinada direção e você se dá com um muro. Você começa a contornar esse muro andando lateralmente, ou seja, ali existe uma limitação que você ainda não conseguiu passar. Em um determinado momento vai surgir a porta. E a porta está destrancada, mas não necessariamente a gente sabe disso, porque a gente lê a frase "não é possível" e fala: não, a porta aqui está parada, então eu não consigo passar. Mas o mestre fala: sim, você consegue passar, vai lá e atravessa. Por quê? Porque você, na sua jornada, para a porta ter aparecido, ou seja, a oportunidade apareceu para você, uma oportunidade real, né? Não uma porta desenhada no muro. Cuidado com essas, tá? Cuidado com essas. Que se vende muito na sociedade, né? Não, qualquer um pode virar bilionário, né? Tem uma porta aí desenhada no muro, não. Essas portas desenhadas no muro, elas não estão escritas ao impossível, pelo contrário, e quando você vai até elas, você só vai dar de cara no muro. Não faça isso. E aí você vai chegar na porta em si, ou seja, nessa oportunidade de executar algo que você já vem desenvolvendo dentro de você, mas que você acha que naquele momento que não é possível, porque você nunca fez. Mas o mestre fala: não, você está pronto, você pode fazer isso. E aí você vai lá e consegue ultrapassar essa barreira. Corroborando um pouco mais com a sua colocação, Paulo, né? É justamente a gente conseguir perceber que na nossa vida existem muros e portas, e que cada uma delas possui um simbolismo bem próprio. Como Paulo disse, o muro é uma coisa que te limita, que tende a fazer com que aquilo que está fora permaneça fora. Já a porta, não. A porta é sempre uma passagem. Mesmo que ela esteja trancada, ela é uma passagem. O objetivo da porta é se abrir para deixar você passar. Senão ela seria um muro. Senão ela seria um muro. Isso, se ela está trancada, significa que você precisa da chave. Então, a questão toda está na chave que vai abrir aquela porta. E não se aquela porta ela abre ou não. Toda porta se abre, mas para isso a gente precisa ter a chave certa. Como o Paulo muito bem disse, e o mestre também, né? O mestre já conhecia esse caminho porque o mestre já trilhou esse caminho. E ele sabia que o discípulo iria encontrar com a porta depois de também caminhar, ou seja, depois de também se preparar. Na nossa vida, a gente vai encontrar com vários muros e várias portas. E a gente tem que entender uma coisa: não é porque passar por aquela porta, não é porque passar por aquele desafio pareça uma coisa impossível, né, como está escrito, que de fato é. Na vida a gente precisa ter preparo e também um pouco de audácia de saber se desafiar. É claro que a gente não está querendo passar uma mensagem meritocrata no sentido de que, tipo, basta você querer, vai lá, vai e faça. Não, não é isso. Sai da sua zona de conforto, pense fora da caixa. Trabalhe enquanto eles durmam. Não, não é isso. A questão é o seguinte: você, na sua vida, você tem uma parcela de responsabilidade por tudo na sua vida. Você não é responsável exclusivamente por tudo, mas existe uma parcela na qual você é responsável. E essa parcela você precisa assumir.
Você precisa assumir essa parte, essa parte que lhe cabe dentro daquela atividade. Por exemplo, uma questão financeira, né? Você que nasceu numa família pobre, numa situação de pobreza ou miséria, você não vai conseguir se tornar um multimilionário naquela vida. Não porque essa porta não exista, mas simplesmente porque você está muito longe dela. Você não tem tempo hábil para percorrer esse muro lateralmente e encontrar essa porta, porque isso não depende apenas de você. Isso depende de fatores externos a você. Agora, aquilo que depende de você, cabe a você fazer. Na sua vida você já fez muitas coisas. Eu já fiz muitas coisas, você já fez muitas coisas. E todas essas coisas que você fez, e muitas delas você está extremamente acostumado a fazer, teve uma primeira vez. E eu garanto pra você que muitas dessas primeiras vezes foram um pouco assustadoras. Vocês não sabiam se daria pra abrir ou não, vocês não sabiam se daria pra passar ou não, mas vocês se prepararam e vocês foram lá e fizeram. Algumas portas na nossa vida vão aparecer em momentos onde a gente não vai se sentir tão preparado assim. Não porque elas apareceram no momento errado, mas talvez porque a gente não aproveitou anteriormente, a gente desperdiçou algumas oportunidades de se preparar. Tudo bem, você não passa por essa porta nesse momento. Você dá um passo para trás, ou como o Paulo disse, você dá um passo para o lado, e você come um pouquinho mais de capim, né? Se prepara um pouco mais para depois voltar àquela porta e tentar atravessá-la. Entenda, na nossa vida sempre haverão muros e portas. Saiba identificar o que é cada um deles e entenda que não é porque as coisas parecem impossíveis que elas de fato são, mas aquilo que depende de você, que é se preparar e se desafiar, isso é primordial e não pode faltar. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.